imagens são de Paulo Evaristo, porque, minha gente, tinha mais uma agência de viagem aplicando golpe aqui na capital do Paraná. Ô Douglas, qual é a agência dessa vez, rapaz? Boa tarde. Ô Passaia, boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu vou falar de cara já o nome dessa agência para o pessoal já decorar. Shalom Operadora, tá? Então, só imagina, você que é muito religioso, né? Tem fé, sempre frequenta as igrejas, rezando, orando, independente da religião. Você vai lá, tá frequentando, de repente vem uma pessoa que você já consegue avistar ela ali há muitos cultos, né? Ou muitas missas, ela ganha a tua confiança e te oferece ali um pacote de viagem para você conhecer a Terra Santa, que é o seu grande sonho. Aí você vai lá, confia na pessoa, paga a quantia necessária para fazer essa viagem, você está crente que um dia vai atravessar o oceano para conhecer a Terra Santa, mas não vai não. Você acaba não conhecendo nada e é por isso que a Polícia Civil aqui na Delegacia do Consumidor conseguiu fazer uma grande operação prendendo essa quadrilha, esse grupo criminoso que já estava lesando mais de 1.000 pessoas. Sobre esses detalhes a gente vai conversar agora com o delegado André Feltz. Delegado, obrigado por participar conosco. Só para a gente fazer um resumo, como é que vocês conseguiram chegar nesse grupo criminoso aí e evitar que esses golpes continuassem? Boa tarde. Boa tarde. Bom, no final de fevereiro e início de março, a gente recebeu uma informação através da Procuradoria de Defesa do Consumidor da suspeita de que o Paulo César Zardo, né, que era o líder do grupo criminoso, estivesse operando novamente uma fraude que ele havia praticado em 2015. Né? Na época, ele lesou aí aproximadamente 500 pessoas com o chamado Projeto Israel, né? O mesmo modus operandi, vendendo para fiéis pacotes de turismo para Israel, o que nunca aconteceram. Ele, inclusive, houve uma ação civil pública, né, por conta da magnitude da lesão contra os consumidores. Na época, ele foi proibido de operar nesse segmento. E aí, agora, do ano passado para cá, a gente constatou que ele havia, por intermédio de pessoas jurídicas aí, escritas em nome de laranja, ele era a cabeça por trás desse esquema. Então, começou a operar através da Shalom Operadora, anunciando pacotes de turismo de cunho notadamente religioso, né? Para Terra Santa, Jornada Mundial da Juventude e alguns outros pacotes. E alguns ele acabou, né, os menores ele acabou realmente realizando e a partir de um determinado momento eles começaram a não mais honrar com os compromissos. E o modus operandi deles era exatamente isso que você mencionou, né? Eles se apresentavam como pastores, né, evangélicos. Todos eles têm carteirinhas de pastores, a gente estava verificando a veracidade disso. Chegavam numa determinada paróquia, se aproximavam do pastor, falavam que eram pastores, etc. Começavam a frequentar os cultos e em um determinado momento eles colocavam lá no telão e anunciavam as propostas e apresentavam a empresa. Doutor, nós temos ali só uma confirmação, nossa produção está com uma foto do líder, né, dessa gangue. O nome dele, por favor. É Paulo César Zardo. Paulo César Zardo, muito bem. Produção, vocês podem colocar a foto desse rapaz aqui, ó. Vou até mostrar aqui. Esse aqui é o Paulo César Zardo, tá? A gente está mostrando aqui no celular, mas o pessoal da produção já tem essa foto aí editadinha, bonitinha para mostrar para vocês em casa. Então, como a foto já está no ar, para a gente só continuar. Então, ele também era um pastor evangélico, doutor? Ele se apresenta como pastor, né? Ele tem carteirinha, tudo a gente conseguiu. Agora a gente vai oficiar lá o órgão lá que registra essas credenciais para ver se realmente ela é verdadeira. E como eu estava falando, eles chegavam nesse público, começavam a anunciar esses pacotes de viagem. Eles haviam locado, por intermédio dessas pessoas jurídicas aí, vários veículos, e aí plotavam com o nome Shalom, etc. Cada representante deles usavam veículos deles, tinha site com representantes no país inteiro. Isso aí veiculavam campanhas publicitárias em redes de TV, isso tudo anunciando que a empresa tinha mais de 20 anos, né, o que é inverídico. Isso tudo dava uma aparência de credibilidade e legitimidade e solidez nessas empresas. Então, Tem um site, Reclame Aqui, que o pessoal reclamava bastante. Ele foi uma boa fonte para vocês, para essas investigações? Conseguiu dimensionar e tentar localizar as vítimas, né? Então, ali a gente constatou que havia vítimas em vários estados da federação. Através de contato com a Polícia Civil de Santa Catarina, a gente constatou que em Santa Catarina foram 108 vítimas em Blumenau apenas. Havia um escritório em Florianópolis. E o que aconteceu? No caso desses veículos locados, a partir do momento que a fraude estourou, eles sequer devolveram os veículos. Eles cortaram os rastreadores, né, que já demonstra a má-fé deles, né, e se apropriaram desses veículos indevidamente. Justamente, né, as pessoas eram ludibriadas com a promessa de uma viagem para ser realizada daqui a 2, 3 anos, como a gente agora aprendeu o material aí para a Copa do Catar.
Esses pacotes promocionais, no primeiro momento, eles eram ofertados um valor que não chamasse atenção, né? Então, um pacote para Israel, no primeiro momento, ele foi ofertado por R$ 9.900, em boletos com condições facilitadas, de 300 e poucos reais. Então, a pessoa começava a pagar lá na frente, né? Às vezes pessoas humildes, mais idosas, crentes que daqui a 3 anos iriam viajar. E depois, em um determinado momento, eles faziam uma campanha promocional por 5.900, valores menores, e conseguiam angariar mais vítimas ainda. Estou vendo grandes valores aí, doutor. Qual foi a quantidade que eles pegaram nesse golpe todo? A gente conseguiu dimensionar por que eles faziam muito. Eles emitiam esse monte de boleto, 36 boletos para a pessoa. A pessoa começava a pagar, num determinado momento ela começava a querer cobrar, né? Cadê a reserva do meu hotel? Cadê a reserva da viagem? Eles chegavam a fraudar, passavam, né, dar desculpas, diziam que já estava reservado. E em um determinado momento a pessoa às vezes suspendia o pagamento, né? Principalmente quando começou a ser noticiada a fraude, ali que explodiu, que as primeiras caravanas deixaram de ser realizadas, as pessoas pararam de pagar. E então eles constituíram outras pessoas jurídicas, para fazer o quê? Eles estavam alegando que estavam pedindo uma recuperação judicial, que eles iriam direcionar esses pacotes dessas pessoas que já haviam pago parcelas para outras operadoras que não tinham nada a ver com eles, que eles iam honrar o pagamento para essas operadoras e que se essas vítimas continuassem pagando os boletos daqui para frente para essas operadoras novas, que supostamente não teriam ligação com a Shalom, eles iriam viajar. Na realidade, isso era um mecanismo, um ardil ali para tentar justamente conseguir mais valores das vítimas. E esses títulos, inclusive, às vezes eles eram cedidos para empresas de fomentos que adquiriam os créditos, pagando um deságio. Então, apesar da pessoa não ter paga, essas empresas aí, de maneira legítima, inclusive, estão cobrando essas vítimas, entendeu? Então, a gente dimensionou que só de recebíveis em relação a esses, o que faltaram de ser pago, essas vítimas, pelo menos R$ 4 milhões. Eu vi uma reclamação ali no Reclame Aqui de uma pessoa que disse que eles tinham prometido uma viagem para Jerusalém. Quando foram cobrar a viagem, afirmaram que a empresa tinha falido, entrou em falência. Era uma estratégia deles também? Exatamente. Assim, as justificativas dadas eram as mais variadas, né? Uma que a empresa estava proibida judicialmente de vender passagens e operacionalizar as caravanas por conta desse suposto pedido de recuperação judicial. Eles tentaram justamente através de mecanismos jurídicos, dar uma aparência de um desacordo comercial para evitar a incidência, né, dos delitos criminais, protocolando um pedido de recuperação judicial. Realmente há esse protocolo, só que sequer teve andamento por hora. Então eles não estavam impedidos de vender pacotes, eles podiam honrar os pagamentos, mas não honravam porque realmente não queriam. E o outro artifício que era utilizado, eles se aproveitaram da época aí que a ANAC acabou suspendendo ali a Avianca de vender passagens, para dizer que uma caravana que era para Belém do Pará, em que eles venderam 700 para 700 pessoas, não tinha sido honrada, justamente porque a ANAC não tinha conseguido emitir mais essas passagens, que supostamente já haviam sido pagas, quando na realidade a gente sabe que sequer foram feitas reservas. Tá certo. Então, doutor, muito obrigado pelas suas informações, parabéns pelo trabalho mais uma vez, a gente agradece a Delegacia do Consumidor. Olha só, essa operação está cumprindo aí desde amanhã dessa quarta-feira, 22 mandados de prisão, 4 de prisão preventiva, 5 de prisão temporária, 13 de busca e apreensão. As contas dessas pessoas estão sendo bloqueadas e nós já verificamos que existem vítimas nos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e até Nordeste. Ou seja, tem muita gente nessa história que saiu no prejuízo, mas pelo menos agora estão todos, né, cumprindo, ou melhor, sendo penalizados. Agora você confere os outros destaques do Tribuna da Massa dessa quarta-feira.